Muitas pessoas não conseguem explodir na vida porque elas não aprendem a patrimonializar. Uma pessoa que ganha um salário e consome todo o salário, essa pessoa ela não consegue avançar e ponto. Presta atenção no que eu vou dizer. Se você for uma pessoa que entende que salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo, você vai ser alguém absurdo. Se o salário é uma ajuda de custo enquanto você aprende, você está tendo retorno. Se o salário é uma ajuda de custo enquanto você está aprendendo, significa que você está aplicando naquilo e aceitando aquele pagamento como custo, porque você está crescendo em aprendizado. O salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo. Parei de aprender, o que salário vira? Salário vira uma despesa na sua vida. Ou seja, o salário vira um problema. Mas, Saulo, como que eu saio da vida de assalariado? Continue aprendendo. Parou de aprender, sai. Mas, Saulo, o que eu posso fazer para prosperar mais rápido, mesmo ganhando salário? Você vai cada vez mais. O segredo não está na economia. O segredo está em investir na sua cabeça. E essa cabeça sua vai crescer de tal forma que você vai começar a enxergar do jeito que eu estou te falando. Você investiu em você, você cresceu emocionalmente. Eu não estou falando de uma miséria com falta de dinheiro. Eu estou falando de você crescer de verdade. Então é o seguinte, você quer prosperar? Tem uma coisa que você tem que lembrar a sua vida inteira. Quando eu quero comprar carne, você quer comprar carne, nós vamos comprar carne, na onde? No açougue, padaria, é o lugar onde eu vou atrás de pão, gasolina, no posto. E ficar rico, você vai aonde? Na escola? Para ficar rico, você vai na faculdade? Nunca tiveram uma aula lá sobre como administrar riquezas. Na escola pública, vão falar mal dos Estados Unidos. Eu sou fruto da escola pública. Então, se gasolina no posto, açougue, você vai atrás de carne. Padaria, a gente pega pão. E remédio, eu vou em farmácia. Para ficar rico, você tem que bater no peito e falar assim, eu preciso ter amizade com o rico. Nunca mais vai esquecer isso aqui. E aí você vai entender o que faz muita gente prosperar e muitas outras também não prosperar. Como é que é a primeira forma de uma pessoa chegar a produzir e ser recompensado por isso, ter ROI por isso? Trabalhando. Então, primeiro é salário. O salário é inimigo de uma coisa chamada lucro. Ou seja, o salário é 1, lucro é o 2. E aí o que acontece? Quando você estabelece essa inimizade, vamos dizer assim, porque o empresário ele não paga o tanto que ele quer, ele paga o tanto que o lucro permite, o tanto que o caixa da empresa permite. Se às vezes até tiver no prejuízo, ele consegue muito bem pagar isso, mas a longo prazo acabou o caixa da empresa, acabou o fôlego, acabou essa vida da empresa, né? Você pode falar que ganha o melhor salário, eu vou te falar por baixo. Se você acha que ganha um bom salário, você deveria estar ganhando 10 vezes mais hoje, se você estivesse empreendendo no seu negócio. E aí o que acontece? A gente tem uma mania de falar que quando a gente trabalha para alguém, não vou trabalhar mais para ninguém, vou trabalhar para mim. Pelo contrário, quando você está assalariado, você está trabalhando para um empregador. Quando você vai operar no lucro, você está trabalhando para centenas, milhares ou milhões de clientes. Então o lucro vem número 2, é o segundo passo do dinheiro. Terceiro, é um dos que eu mais gosto. Tá aqui o segredo, ó, patrimônio. Patrimônio. Tem pessoas que têm um patrimônio ativo e tem pessoas que têm um patrimônio passivo. E tem gente que tem os dois. Mas sabe, o que é um patrimônio passivo e o que é um patrimônio ativo? Ativo é um patrimônio que trabalha sozinho. E o passivo é um patrimônio que está se diluindo. Ele mesmo, por exemplo, você tem uma casa num condomínio, você não aluga, mas aí ela fica te cobrando um condomínio, PTU, e você fica com um patrimônio, corroendo o patrimônio. Por exemplo, eu comprei essa semana uma casa muito em conta em Alphaville, comprei uma casa no leilão, eu compro muito, leilão para mim é um grande negócio, e é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês. Marcelo, você vai explicar os caminhos das Índias, da Índia, da China, do Japão, dos Estados Unidos e todos os lugares que você quiser pegar. Presta bem atenção, não adianta ter patrimônio se esse patrimônio corrói ativo seu. Patrimônio ele tem que se bancar. E aí, às vezes você nunca pegou essa aula, você vai anotar aí, ó. Custo, isso aqui é um driver mental, para quem está pegando os drivers anotando tudo. Ó. Custo versus despesa. O que é custo versus despesa? Despesa versus custo. O custo, presta bem atenção, todo recurso empregado que vai voltar, vai te dar o retorno. Voltou, pode pôr o nome dele é custo. Não voltou, está sendo queimado. Eu acho que isso aqui vai ser bom para mim. Deu algum retorno? Não. Então você pode categorizar na despesa. Ter um patrimônio linkado com despesa é a pior coisa que existe. Então vocês vão escrever assim na internet, ó. Custo volta, despesa é queimado.
tomada. Ela é uma coisa assim absurda. Então, você que vive ganhando salário e aplica seu salário, uma pequena parte primeiro, depois você vai crescendo o seu investimento e aplicando em custo, logo você vai perceber o retorno que você vai ter na vida. Seu lucro, o lucro da empresa aumenta cada vez mais se ele estiver ligado aqui. Se o lucro da empresa tiver intimidade com esse negócio chamado despesa, rapidamente essa empresa vai ficar no prejuízo. E o patrimônio? O patrimônio pode fazer com que você perca ele se você deixar ele linkado com a despesa. Por exemplo, eu já comprei algumas casas e galpões em condomínios onde essas salas comerciais, galpões e casas foram tomadas justamente porque não pagou o condomínio, não pagou as tributações devidas. Então, o patrimônio por si só ele não se sustenta. Ele precisa ter a ligação dele com o custo. Escreve todo mundo assim, ó, custo versus despesa. Então, depois do patrimônio, tem um negócio que você tem que aprender e é uma das coisas que eu mais amo na vida, chama renda passiva. Você tem que tomar cuidado que na contabilidade a expressão passivo é dívida. A expressão passivo é uma dívida. Então você está devendo. O que vai acontecer? Essa dívida que você está gerando é uma dívida que está lá como passivo. A gente vai comprar uma companhia. Aí a companhia vale 1 milhão. Mas tem um passivo de 1 milhão. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma coisa bem simples. Nós vamos abater esse passivo. Você pega os caras mais poderosos do Brasil. Se você abater o patrimônio deles e o passivo deles, o passivo é o negativo, que eles usaram para alavancagem. Tem alguma coisa de errado? Não, vou te explicar. Other people money é usar dinheiro dos outros. Tem como trabalhar de jeito? O mercado inteiro trabalha de jeito. Então presta atenção. Esse patrimônio, você tem que patrimonializar. Você tem que ter seu salário enquanto você aprende. Se eu te falar assim, você pode ganhar 30 mil por mês, aí você fala, Deus me livre. E se eu te falar que tem pessoas que ganham 30 mil por dia? E se eu te falar que a pessoa simples que está te explicando isso aqui, que quer te ver prosperar, com um grupo dela empresarial, fatura R$1 milhão por dia? Eu também era assim, eu não acreditava. Eu lembro um dia, Marcos, que eu falei assim para Carol. Falei, Carol, vamos colocar aqui nossos alvos do ano que vem. Coloca aí que a gente vai faturar R$40 mil por mês junto. A Carol fez assim. Quando ela fez isso, eu falei, põe 70 porque você riu. Eu não sei o que eu ia fazer para fazer os 40, mas já que você riu, põe 70. E aí, na hora que a gente colocou os 70, ela ficou séria. E aí, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, o riso dela foi igualzinho de Sara. Quando Deus promete para ela que ia dar um filho, naquela idade que ela estava, ela dá um riso. E Deus batiza o nome da criança com riso. Isaac significa riso. E aí eu viro, falo para minha esposa, já que você riu nos 40, eu já não sabia como fazer. Eu sabia que nós estávamos criando uma atmosfera de crença, de falar, vamos acreditar nisso juntos. Ela duvidou, eu falei, vou baixar não, eu vou aumentar. Coloquei 70. Deus é muito bom e eu me coloquei numa situação de colocar energia e provar que aquele riso dela era um deboche e nós íamos, não como competição, mas a gente ia prosperar muito com daquele riso. A gente começou em 3, 4 meses fazer R$100 mil por mês. E é o seguinte, Pablo, o que é fato, o que é crença? Você sabia que se eu te explicar todos os meus fatos não são fatos para você? Presta atenção, fato. Anota aí, é um driver mental. Fato versus crença. O que é fato versus crença? Meu fato, nosso grupo empresarial faz mais de R$1 milhão por dia. Tem dia que faz até 2, para você ter uma noção. Então nós temos um fato. Aí eu falo para você, dá para fazer. Só que você fala, não, isso aí é uma crença. Aí tem uns estágios de crença. Pega isso aí, ó. Crença negativa, presta atenção nisso aqui, ó.